A Bíblia é a palavra de Deus. Para nós cristãos, a Bíblia é a revelação objetiva, proposicional de Deus para nós. É nesse sentido que dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus para nós. Não reconhecemos esse status em outros livros sagrados de outras religiões. Respeitamos aquilo que eles têm, mas entendemos por fé que a Bíblia é aquilo que o Deus eterno revela ao ser humano em termos de palavras. Quando eu digo que a Bíblia é a palavra de Deus, eu estou querendo dizer que ela é a transmissão de uma mensagem objetiva, racional e emocional que vem da parte de Deus para nós, que podemos entender, que podemos retransmitir e sobre a qual podemos pensar. E aí, quando eu digo que podemos pensar, eu quero dizer que a partir da amplitude do pensamento humano, você vai ter pensamentos diferentes e divergentes acerca desta revelação objetiva que é a Bíblia. Então, a Bíblia é, para nós cristãos, a palavra de Deus dirigida à humanidade. Agora, Deus nos fala tão somente pela Bíblia? A resposta é não. Não é só pela Bíblia que Deus se revela a nós, que Deus nos fala também. Além das Escrituras, além da Bíblia, por exemplo, Deus nos fala pela natureza. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. A natureza nos fala, nos revela esse Deus. O próprio Paulo diz isso em Romanos. Também Deus nos fala através da nossa razão, da nossa racionalidade. E a racionalidade nunca está desligada das emoções. Então por esse nosso sistema de razão, emoção, que Deus também nos fala. Então Paulo vai falar em Romanos 2 que os pagãos que nunca ouviram falar, no caso ou nunca ouviram falar do Evangelho, que eles têm a lei inscrita em seus corações. Ou seja, mesmo sem nada ouvir, através da razão, das emoções, Deus pode se revelar a nós também. Deus nos fala pelo seu Espírito. O Espírito Santo fala com seres humanos. E veja, não fala apenas com quem já se converteu, com quem é cristão, que assumiu a fé. Não, fala até antes. Porque nós, antes mesmo de assumirmos a fé, o Espírito já conversava conosco. Quando Paulo estava no caminho de Damasco, e depois ele refletiu sobre a sua conversão foi no caminho de Damasco, mas o Espírito já falava com ele antes. Tanto é que ele diz da parte de Deus, dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Ou seja, Deus já estava falando com ele antes, ele não queria ouvir, mas no caminho de Damasco ele se rendeu. Então o Espírito Santo, ele não fala só com aquele em quem ele entrou por causa de Jesus. Ele fala também com aqueles que ainda não conhecem a Cristo. E Deus fala por qualquer meio, Deus revela qualquer meio que ele quiser. Nesse sentido, Deus é absoluto. Deus é absoluto. Eu tenho ouvido relatos de missionários no Oriente Médio em que pessoas estão se convertendo porque em sonhos o profeta Jesus lhes aparece e diz para que o sigam. Veja, dentro da religião islâmica, Jesus é um profeta, mas não é igual a Maomé, que é o maior profeta, e de forma alguma eles entendem que Jesus tenha algo do ser de Deus, né? Como nós cristãos entendemos. Jesus é um profeta, mas através de sonhos Deus fala com eles. Então Deus, ele se revela
de muitas formas, de muitas maneiras. Minhas reticências hoje em dia é com esse negócio de revelação. Deus me revelou que agora eu tenho que dizer essa mensagem para você ou para a igreja. Isso aí eu não acredito, não. Eu creio que Deus nos fala. Se Ele tem que falar conosco, Ele fala a nós. Se Ele quer falar de uma forma objetiva, tem a Bíblia, a palavra dEle aí para nós. Mas sem dúvida nenhuma, por ser uma palavra, por ser objetiva, por estar escrita, a Bíblia se torna, em termos de revelação da vontade de Deus, do ser de Deus, se torna um livro extremamente importante, fundamental para nós. E a Bíblia é essa revelação objetiva de Deus para nós, e eu leio isso em Jeremias, capítulo 1, versículo 9, e estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me, o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. E aí então, Jeremias e todos aqueles que de alguma forma colaboraram para que a Bíblia chegasse até nós, são usados por Deus. Quando Deus diz isso, eu colocarei as minhas palavras nas tuas bocas, não quer dizer a questão do ditado, Deus ditou tudo, não. Quer dizer que a revelação de Deus se dá ao profeta, o profeta recebe e tem o Espírito de Deus para que ele fale o que é que Deus quer dizer, mas é o profeta como pessoa, o profeta como membro de uma comunidade que vai analisar, humanamente falando, e dizer aquelas palavras que ele diz. Então é o profeta analisando. Então quando a Bíblia diz, como aqui está, que Deus coloca as palavras na boca dos profetas, ou quando eles dizem assim diz o Senhor, não é um ditado de Deus que eles decoraram, ou um momento em que eles ficaram fora de si e começaram a falar coisas que eles nem sabiam que estava dizendo. Não! A Bíblia como palavra de Deus é também uma composição humana, na qual há a reflexão daquela pessoa que escreveu o texto bíblico. É uma reflexão dela, também é palavra humana. Agora, por ser palavra de Deus, o que temos ali é o conselho de Deus para nós. Essa palavra, ela deve sempre ser vista no seu todo, não em uma parte específica. Se nós vamos pegar partes específicas, podemos incorrer em gravíssimos erros. Então, toda a interpretação da Bíblia tem que ser vista por ela como um todo, e não apenas por uma parte. Nesse sentido, ela é palavra de Deus para nós. Agora a questão é, por que a Bíblia é a palavra de Deus para nós? Porque nós cristãos não podemos dizer também, a Bíblia mais o Alcorão, mais o livro do Confúcio, mais isso, mais aquilo, mais os testemunhos da oralidade das religiões africanas, indígenas, porque a Bíblia em si. E é isso que eu gostaria de conversar com você nesse momento. Preste atenção. Por que a Bíblia é a palavra de Deus para nós? Eu poderia citar várias razões, são as razões que os teólogos dão. Mas, para mim, pessoalmente, nenhuma dessas razões tem grande valor. Nenhuma. Mas tem uma que tem um valor total. Tem uma razão que tem um valor que, olha, basta essa e é o que importa. A razão, preste atenção, a razão porque a Bíblia é a palavra de Deus para nós é que ela nos revela Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Vou repetir. A razão, para mim, a
única razão pela qual a Bíblia é a palavra de Deus é que ela nos revela Jesus Cristo. Essa é, para mim, a única razão pelo qual a Bíblia é a palavra de Deus. E eu vou mostrar isso para você nos textos bíblicos, dentro da própria Bíblia. Então, é a Bíblia que vai falar para nós agora. Preste atenção nesses textos bíblicos. João 5,39. Examinais as Escrituras aí é a Bíblia, tá? Examinais as Escrituras, são elas que testificam de mim. São as Escrituras, é a Bíblia, que testificam de mim. Jesus pede para examinar, na verdade está dizendo, vocês estão examinando as Escrituras, elas falam de mim. Qual é a função das Escrituras? Falar de Jesus. Ele mesmo disse isso. João 5,39. Ele mesmo disse. Outro texto, Lucas 24, 27. Esses dois textos que eu vou ler agora é quando Jesus ressuscitado, enquanto aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, eles estão durante a caminhada até a casa deles, estão conversando. Olha o que acontece. Lucas 24, 27. E começando por Moisés e todos os profetas, Jesus explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Lembra que nesse tempo só havia o Antigo Testamento, o Novo não existia ainda. Só o Antigo. Então, o Antigo eram as Escrituras, nesse tempo. O que Jesus faz? Ele começa por Moisés e todos os profetas e explica, olha, Moisés e os profetas estavam falando de mim. De mim. É incrível isso, gente. Jesus diz que as Escrituras foram escritas para falar dele. Não é assim, foi escrita para mostrar ao homem tantas coisas boas, como é o ser de Deus. Tudo isso é certo, mas não é isso o principal. O principal, o importante é que as Escrituras falam dele. Mas vou ler outro texto, Lucas, logo em seguida. Lucas 24, 44 a 45. Aí já uma reflexão desses dois, depois. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Os judeus da época de Jesus dividiam as Escrituras, que para nós se chama Antigo Testamento, eles dividiam em lei de Moisés, a Torá, profetas e os salmos. Eram essas três grandes divisões da Bíblia hebraica no tempo de Jesus. Aí Jesus diz que importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito. Em tudo que vocês receberam e que hoje nós chamamos Antigo Testamento. Na lei de Moisés, profetas e salmos. Então veja, tudo que foi escrito para revelar quem? Jesus Cristo. A Bíblia é a palavra de Deus porque ela nos revela Jesus Cristo. Vou ler outro texto, João 20, 30 e 31. Estes foram escritos, João diz aquilo que eu escrevi, estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Messias, e para que crendo tenhais vida. E para que crendo tenhais vida. Então, a Bíblia foi escrita para nos revelar Jesus. Agora, não só revelar Jesus como nosso Senhor, revelar Jesus como nosso Salvador. Por quê? Para que creais que Jesus é o Cristo, o Messias. E para que, crendo em quem? Crendo nele, tenhais vida. Então, preste atenção no que eu vou dizer para você. A Bíblia é a palavra de Deus para nós?
Definitivamente é. E cremos nela. E a estudamos. E a analisamos. E a interpretamos. E vivemos nossa vida pelos seus conselhos, pelos seus mandamentos. Tranquilo. Agora, o valor da Bíblia ser palavra de Deus, o valor da Bíblia ser palavra de Deus é revelar Jesus Cristo. É revelar Jesus Cristo. Então preste atenção. Não é a Bíblia que valida Jesus Cristo. É o contrário. É Jesus Cristo que valida a Bíblia. É Jesus Cristo que valida a Bíblia. Quando Deus se revelou a nós, preste atenção no que eu vou dizer. Quando Deus se revelou a nós, Ele não se revelou em um livro. Ele se revelou em uma pessoa chamada Jesus Cristo. É isso, gente. Então, por que a Bíblia é a palavra de Deus? Por um único motivo, e só esse basta: revelar o Senhor Jesus Cristo. É isso. Então, a Bíblia não tem valor por ela em si. A Bíblia tem valor por Jesus Cristo. É Jesus quem confere autoridade às Escrituras. Por quê? Porque toda a Escritura, tudo que foi escrito, o Antigo e Novo Testamentos, falam de quem? Falam de Jesus. Falam do seu amor por nós. Falam da sua morte na cruz, que perdoou nossos pecados. Falam de Jesus que veio para nos tornar filhos de Deus. Falam de Jesus Cristo que nos amou demais. Falam de Jesus Cristo que nos vai levar para conhecer seu Pai. É Jesus. O valor da Bíblia é Jesus. Não é a Bíblia pela Bíblia. Portanto, veja bem, tem gente que diz assim: eu vou seguir tudo o que está na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, vou obedecer tudinho. Está errado. Quando você chega na Bíblia, a pergunta que você deve fazer é a seguinte: o que este livro me ensina sobre Jesus? O que este livro me ensina sobre a maneira que eu devo viver para agradar Jesus, para agradar a Deus? Essa é a pergunta. O que esse livro me ensina sobre Jesus? O que Jesus me ensina através deste livro? O que Jesus me ensina através desse livro? A Bíblia é a palavra de Deus? Claro que é. Palavra objetiva de Deus, clara de Deus para nós. Não conseguimos interpretá-la totalmente. Ela é muito maior do que nós. Mas ela é a palavra de Deus para nós, que podemos entender para as nossas vidas. Mas ela é a palavra de Deus porque ela é a revelação de Jesus Cristo. O que importa na Bíblia é Jesus, não são os mandamentos. Não é um monte de coisa para fazer. O que importa na Bíblia é Jesus. E, conhecendo Jesus, obedecemos seus mandamentos. Deus abençoe. Que a Bíblia se torne um livro importante para você e que, através dela, você conheça Jesus Cristo. É isso que importa. Deus abençoe.